Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, inspiração de outro espírito, doutrinas diferentes. A Universal tem uma doutrina, a Assembleia prega uma doutrina, a Mundial prega uma doutrina do próprio fundador daquela denominação. Segundo Coríntios 4, é só que Paulo vem nos alertar, ó. É esse tempo vindouro. É nessa atualidade, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro Evangelho diverso do que haveis abraçado de boa mente, aceitai. Em Gálatas 1, 10, repito, aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Então, é Cristo. Ele ensinou uma doutrina. O Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste essa igreja. Tem uma doutrina que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, João 7:14-17. Em Marcos 1:22. Aqui Paulo, ele vem nos ensinar aqui, ó, que ele perseguiu a igreja de Cristo. E a sua doutrina, que é visão dessas igrejas, vindo de homens que vai perseguir a verdadeira doutrina, de acordo com Saulo, que se converteu e abraçou essa doutrina e foi revelado por revelação, não um fundamento de homens, mas por graça, pelo Senhor Jesus Cristo, em Gálatas 1:11-12, certo? Olha só, que você pega aqui, ó, em Atos dos Apóstolos 22, do 1 ao 4, ó, o discurso de Paulo aos judeus. Irmãos, pois ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que ele falava em línguas hebraicas, escutaram-no com maior atenção. Continuou ele: eu sou judeu, nascido em Tarso da Síria, mas criei nessa cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, patriarcas, entusiastas da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Olha só. Então, Paulo, ele está perseguindo a verdadeira igreja e a verdadeira doutrina. Olha só que interessante. Em Gálatas, que interessante. Gálatas 1. Ele fala. Gálatas 1, 9, ó. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Olha só. Então, essas doutrinas vindas de homens são doutrina falsa, doutrina anatema, doutrina inválida. Olha só, a Bíblia deixa bem claro, ó, em Gálatas 1:9, repito aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que receber, se ele é excomungado. Que doutrina é essa? Você pega em Gálatas 1:7, de fato não há dois evangelhos. Então, um só evangelho que prega a verdadeira doutrina. Não há dois evangelhos. Se tiver dois evangelhos, é outra doutrina. É outro fundamento. É outra visão. Sem visão do mistério. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Paulo, ele dá uma aula, cara. Romanos. Porque Paulo, ele perseguiu a igreja. Paulo devastava a igreja. Romanos. Você pega Romanos 16:17, rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Olha só. Essas doutrinas vindas de homens, a Universal, a Assembleia Triangular, a Metodista, a Mundial, a Plenitude, são doutrinas diferentes, distintas, que irão pregar vários Jesus diferentes. Não é a doutrina que vem do magistério. 1 Timóteo 3,15, que é a igreja coluna da verdade. E Cristo vem ensinar o que para nós? Ó? Deixa uma doutrina a esse magistério. Em João, olha só que interessante. João 7,
14 e 17, ó, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam. Ele dizia: este homem não fez estudo de onde ele vem, pois este conhecimento da Escritura. Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se fala de mim mesmo. Ó. Essa doutrina que Paulo teve a revelação, é essa doutrina que Paulo perseguiu. Que doutrina é essa? Atos dos Apóstolos 2, deixa bem claro, 42, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Em Marcos, Cristo já deixou essa doutrina ao magistério. Marcos 1, ou Marcos 4, Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como quem tem autoridade, e não como o escriba. Marcos 4, deixa eu ver se é esse mesmo, Marcos 4, 2, ó. Ensinava-lhe muitas coisas em parábola, dizia na sua doutrina. Agora você pega em Mateus 7, é só, cara, como encaixa. 28. Ó. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Que doutrina é essa? Em Gálatas, olha só que interessante, foi transmitido, passado por Paulo, ó. Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Vai mais além, ó. Certamente ouvistes falar de como Autório vivia no judaísmo, como que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Então, agora você vê aqui, não tem o que fugir, cara. Você vai seguir a doutrina de fundamento de homens? A triangular, a plenitude, a universal, são doutrinas de fundamento de homens. Doutrinas que não é guiado pelo magistério. São doutrinas distintas, divisores. Cada um prega o que quer, cada um anuncia o que quer, de acordo com o fundamento e visão do fundador da igreja ali, da denominação. A doutrina que Cristo transmitiu ali, que ele pregou, a minha doutrina é minha, mas daquele que me viu a doutrina do alto, do Pai, e ele transmitiu e ensinou aos apóstolos que ele escolheu. Atos dos Apóstolos 1 e 2, ó, Mateus 10, do 4, Marcos 3, Lucas 6, Atos dos Apóstolos 1 e 2, ó. Depois, desde o princípio, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado ao céu. Que instrução? A sua doutrina. Desce o Espírito Santo e essa doutrina está sob a pregação dos apóstolos. De acordo com o que Cristo transmitiu e ensinou. De acordo com o Pai enviou a ele essa doutrina. E ele enviou os apóstolos a pregar essa doutrina. Como o Pai enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos para pregar essa doutrina. Que interessante. Simples entender isso. É sola escritura. Sola escritura. E a sola escritura vem através dessa doutrina. Guiado pelo magistério, pelas colunas, que são confiados à verdade e a essa verdadeira doutrina e a integridade do evangelho. 1 Coríntios, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, 15, olha só, 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e tende acolhido, no qual estáis firme, porque ele sereis salvo, e se conservar como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Ó. Como conservar essa pregação ensinada por Paulo? Através da sua doutrina, através do magistério. E para finalizar, João, segundo João, né, 1, do 7, ó, você pega aqui o 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem, ó, doutrina de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier sem trazer essa doutrina, não recebai em vossa casa, nem os saudais. Olha só, cara. Porque quem os saúda torna parte em sua obra má. Então a outra doutrina é a obra má, que não é inspiração do Espírito Santo, que não é a doutrina que se ensinou pelo magistério, não é a doutrina que os apóstolos pregaram, não é a doutrina que está sobre a visão do magistério.
É uma doutrina distinta, contraditória. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é várias doutrinas. Cada uma tem a sua particular. A Assembleia tem a sua doutrina particular. A Triangular tem a sua doutrina particular. A Mundial tem a sua doutrina particular. A Internacional da Graça tem a sua doutrina particular. A Universal tem a sua doutrina particular. Que não é o fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.